O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá! Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos de dois novos benefícios fiscais que podem ser utilizados ainda no encerramento de 2022. Refiro-me ao Regime Extraordinário de Apoio a Encargos Suportados com Eletricidade e Gás Natural e ao Regime Extraordinário de Apoio a Encargos Suportados na Produção Agrícola, publicados, respectivamente, nos artigos 231 e 232 da Lei do Orçamento do Estado para 2023. De acordo com o Regime Extraordinário de Apoio a Encargos Suportados com Eletricidade e Gás Natural, no período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2022, os sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, os sujeitos passivos de IRC não residentes com estabelecimento estável e os sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, categoria B, podem, para efeitos de determinação do lucro tributável, majorar em 20% os gastos e perdas incorridos ou suportados referentes a consumos de eletricidade e gás natural, na parte em que excedam os do período de tributação anterior, deduzidos de eventuais apoios recebidos nos termos do Decreto-Lei número 30/B/2022, de 18 de abril. No caso de sujeitos passivos que iniciaram a atividade durante o período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2021, os gastos e perdas incorridos a considerar para efeitos da comparação devem ser os proporcionais ao período de atividade do sujeito passivo nesse ano. Podem aproveitar este benefício fiscal todos os sujeitos passivos referidos, exceto se desenvolverem atividades económicas que gerem pelo menos 50% do volume de negócios no domínio da produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade ou gás, ou da fabricação de produtos petrolíferos, refinados ou a partir de resíduos e de aglomerados de combustíveis. O regime extraordinário de apoio a encargos suportados com eletricidade e gás não pode ser cumulado com outros apoios ou incentivos de qualquer natureza relativamente aos mesmos gastos e perdas elegíveis. Como exemplo, se os gastos com consumos de eletricidade e gás natural aumentaram 50.000 euros em 2022, comparativamente com 2021, sem qualquer apoio recebido nos termos do Decreto-Lei número 30/B/2022, a redução do lucro tributável a deduzir no campo 774 do quadro 07 da Declaração Modelo 22 de IRC será de 10.000 euros. No regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção agrícola, também para efeitos de determinação do lucro tributável, relativo aos períodos de tributação com início em 2022 e 2023, dos sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, dos sujeitos passivos de IRC não residentes com estabelecimento estável e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, categoria B, podem ser majorados em 40% os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo referentes à aquisição dos seguintes bens quando utilizados no âmbito das atividades de produção agrícola: adubos, fertilizantes e corretivos orgânicos e minerais, farinha, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos e desperdícios das indústrias alimentares e quaisquer outros produtos próprios para a alimentação de gado, aves e outros animais, referenciados no Codex Alimentários, independentemente da raça e funcionalidade em vida, destinados à alimentação humana, água para rega e garrafas de vidro. Este benefício fiscal está sujeito às regras de auxílios de minimis. Assim, recorda-se que o montante máximo dos auxílios de mínimos no setor agrícola é de 20.000 euros,
Com a publicação do Regulamento União Europeia número 2019/316, o montante de auxílios atribuídos a uma empresa única não pode exceder, em qualquer período de 3 exercícios financeiros, o referido limite de 20 mil euros. Este limite tem aplicação desde 14 de março de 2019. Contudo, esclarece também que o valor sujeito às regras de auxílios de minimis é o que resulta da majoração dos gastos referentes ao regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção agrícola, vezes a taxa de IRC do sujeito passivo. Como exemplo, se o total das despesas elegíveis for de 100 mil euros, a redução do lucro tributável a deduzir no campo 774 do quadro 07 da Declaração Modelo 22 de IRC será de 40 mil euros. Assumindo o benefício num sujeito passivo com taxa de IRC de 21%, a poupança fiscal será de 8.400 euros. E é este valor a inscrever no novo campo 904K do quadro 09 do anexo D da Declaração Modelo 22. Por fim, consideramos importante referir que o valor da majoração dos gastos referentes a consumos de eletricidade e gás natural é discriminado no campo 434 do quadro 04 do anexo D da Declaração Modelo 22 e a majoração dos gastos referentes ao regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção agrícola, indicado no campo 435 do mesmo quadro. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.